vegetariana nem vegana, mas ultimamente eu tenho tentado consumir cada vez menos carne e focar minha alimentação realmente nas plantas, nas frutas, nas verduras, nos grãos, nas leguminosas, nas oleaginosas, tudo isso que faz muito bem pra gente. E eu sei que tem muita gente por aqui que é vegetariano, que é vegano ou que tá considerando essa ideia. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que para algumas pessoas não é muito claro, sobre as proteínas e o vegetarianismo. Eu sei que tem gente que acha que quando você é vegetariano ou vegano, você não vai conseguir a quantidade de proteínas necessárias para sua alimentação. Afinal, carne, ovo, leite são as principais fontes de proteína que todo mundo consome. Mas isso não é verdade. Vários estudos já mostraram, e isso é um consenso, de que uma dieta vegana ou vegetariana pode sim proporcionar toda a quantidade de proteínas que você precisa. E aí a gente vai na questão dos aminoácidos, que muita gente gosta de apontar. Os aminoácidos são basicamente as pecinhas que montam uma proteína. Existem basicamente 20 pecinhas, sendo 11 não essenciais e 9 essenciais. Essas 11 pecinhas não essenciais, esses 11 aminoácidos não essenciais, você produz no seu corpo sem precisar consumir ele necessariamente dos alimentos. Já os essenciais você não produz e você precisa consumir ele de fontes alimentares. E uma das coisas que as pessoas gostam de apontar sobre a dieta vegetariana é que as fontes alimentares de proteínas que não são de origem animal, como por exemplo as leguminosas e os cereais, não possuem todos os aminoácidos essenciais em uma fonte só, em um alimento só você não encontra esses. E isso, na verdade, não é um problema numa dieta vegetariana balanceada, porque nessa dieta você vai consumir tanto as leguminosas, quanto os cereais, quanto as oleaginosas, quanto vegetais, e assim, com um somatório geral, você vai conseguir todos os aminoácidos essenciais que você precisa. É um mito dizer que você precisa de aminoácidos essenciais, de todos os tipos de aminoácidos essenciais, em um alimento só, em uma refeição só. Não é assim que o nosso corpo funciona. Se ao longo do dia você tem uma alimentação balanceada e consome vários aminoácidos, todos os aminoácidos essenciais, você está coberto. E isso não é tão difícil quanto parece. E é disso que eu quero falar hoje. Outra coisa que as pessoas acham que é verdade é que os vegetarianos e os veganos não têm a quantidade de proteína necessária para serem, por exemplo, atletas. Isso não é bem verdade, inclusive existem vários exemplos práticos de vegetarianos e veganos que conseguem sim proteína suficiente para fazer performances muito boas. A quantidade de proteína que uma pessoa normal precisa diariamente é de mais ou menos 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Então você multiplica aí seu peso por mais ou menos essa faixa e você vai ver a faixa de proteína que você precisa no dia. Isso é um parâmetro bem geral, tá? Porque isso vai depender da sua idade, vai depender do seu sexo, vai depender da sua atividade física e tudo mais. Mas as atividades físicas que precisam de mais proteína do que isso, bem mais proteína do que isso, são algumas atividades bem específicas, né? Aquelas coisas de fisiculturista e tudo mais. Atividades físicas normais, você simplesmente vai na academia e malha por 1 hora, uma coisa normal, sem ser um atleta de super endurance, resistência e sei lá, você não vai precisar de tão mais proteína do que isso, e aí só o alimento provavelmente vai te suprir, você nem vai precisar de um suplemento. Os suplementos alimentares proteicos para vegetarianos e veganos existem e muitas vezes, não todas as vezes, eles são até melhores do que os suplementos proteicos para pessoas que consomem de tudo. Porque geralmente eles são mais orgânicos, eles são mais limpos nos seus ingredientes, não tem tantos aditivos, porque geralmente esse público vegano e vegetariano é mais preocupado com esse tipo de coisa. Então, pode ser que você nem seja vegetariano e vegano e se interesse em uma proteína de suplemento que seja vegetariana ou vegana. Mas essas proteínas em pozinho, seja uma proteína de ervilha, por exemplo, em pozinho, ela não é necessária. Você pode usar isso como, por exemplo, um jeito de consumir mais proteína mais rápido e de maneira mais prática. Afinal, você só precisa diluir em água e beber. Então, geralmente as pessoas que gostam desse tipo de coisa são pessoas que estão com pressa e elas não estão a fim de fazer um hummus para elas levarem ou cozinhar uma lentilha e fazer uma saladinha. Elas não estão interessadas nisso, por isso que elas vão para as proteínas suplementares, mas isso não é necessário para que você alcance a quantidade de proteínas que você precisa, não via de regra. Mas então vamos para as dicas
práticas para que você garanta quantidades e qualidade de proteínas boas na sua alimentação, caso você seja vegetariano ou vegano, ou caso você esteja diminuindo o consumo de carne e quiser saber um pouco mais desse mundo. Eu fiz a primeira dica é um guiazinho que eu fiz e postei no blog, que tem todas as principais fontes de proteína vegetais e as quantidades. Assim você vai saber mais ou menos quais são as prioritárias, porque às vezes a gente vê umas coisas na internet, umas artezinhas mostrando brócolis como grande fonte de proteína vegetal, e aí quando você vai olhar, tudo mentira, sabe? Então eu fiz esse guia para solucionar. Se você está procurando boas fontes de proteína vegetal, você não vai no brócolis, você vai no tempê, você vai no tofu, você vai na lentilha, e aí tem lá todas essas fontes e as quantidades. Inclusive tem espinafre, que tem certa quantidade de proteína, mas ele não tá lá num patamar assim muito alto, não é um dos primeiros itens. A segunda dica que eu tenho pra vocês hoje é: se você é vegetariano ou vegano, você provavelmente já sabe disso, mas é necessário você deixar de molho os seus grãos, as suas leguminosas e muitas vezes as suas oleaginosas e sementes, para que você absorva melhor os nutrientes e até mesmo a proteína. Então, a gente geralmente faz isso com feijão, é muito comum, né? Você deixa de molho de um dia para o outro. Em água, você pode trocar água algumas vezes, ou você pode botar algumas gotinhas de limão na água, e aí depois você joga aquela água do remolho fora e aí cozinha ele com nova água. Esse processo você pode fazer com várias outras coisas. Você pode fazer com grão de bico, com lentilha, com arroz integral, tudo isso para melhorar a sua absorção de nutrientes. E você pode inclusive fazer isso com as castanhas e sementes também. É um pouco mais difícil fazer isso com todas, porque às vezes a gente simplesmente quer aquela castanha croque-croque, né? Que a gente quer ela crocante, a gente não quer ela meio murchinha. Mas quando você vai fazer leites e cremes e maionese de castanhas e tudo mais, deixa elas de molho. E se você tiver uma desidratadora, quase não saiu, desidratadora em casa, você pode deixar elas de molho e depois secá-las na desidratadora, e aí elas vão ficar crocantes de novo. Eu não tenho, então eu não faço isso. E a outra dica é variedade. Varie as suas fontes de proteína. Às vezes a gente fica só em um tipo, mas quanto mais você variar a sua fonte de proteína, mais seguro você vai estar que você está obtendo todos os aminoácidos. Então eu deixei aquela listinha, dá uma conferida, e aí pra você variar bastante a sua alimentação, até pra ela não ficar monótona, né? A gente não quer isso. E por último, coloque fontes de proteína vegetal em todas as suas refeições. Nós, onívoros, não necessariamente precisamos pensar tanto nisso. Se a gente come um bife no almoço, a gente já tá quase que coberto, né? A quantidade de ferro que a gente precisa, a quantidade de proteína. A gente pode comer um bife na hora do almoço, a gente come, sei lá, um ovo no jantar, você toma um copo de leite, tá tudo bem. Agora, quem é vegetariano vai precisar pensar nisso arquitetonicamente quase. Você precisa pensar nas suas refeições, porque como você se restringiu, tirou um grupo de alimentos, agora você precisa pensar bem no que você vai comer para suprir não só a necessidade de proteína, que é até fácil, mas também as outras necessidades, como por exemplo a de cálcio, a de ferro, a de zinco e outras necessidades que você tem. Então, pense bem nisso. Vá ao nutricionista se informar, sabe? Vai ao nutricionista que entenda de vegetarianismo, de veganismo, que entenda a sua necessidade, porque eu sei que existem nutricionistas e médicos que quando as pessoas falam que são vegetarianas ou veganas, elas na verdade tentam convencer a pessoa a deixar esse caminho e ir por outro. Então, não, come só um peixinho. Se você já ouviu isso, comenta aqui nos comentários. Não vá a um nutricionista assim, não continue a um médico assim, vá a alguém que entenda os seus ideais e as suas escolhas e te oriente de verdade sobre quais são as melhores escolhas que você pode fazer. Você pode ser muito saudável sendo vegetariano, você só precisa prestar bem atenção no que você come, conhecer os alimentos, e depois que você se informar e conhecer, vai ficar uma coisa de rotina mesmo, não vai precisar ficar se preocupando toda vez, você já vai saber como é que você faz para manter a sua alimentação saudável. Então eu indico mesmo que você vá no nutricionista e se inspire sempre em receitas. Aqui o YouTube tá cheio de receitas veganas e tudo mais, pra você variar a sua alimentação também. Pode olhar, inclusive aqui no canal eu vou deixar uma lista, a playlist de receitas veganas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada. E esse foi o nosso papo rápido sobre proteínas hoje. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo.
Lá tem o guia que eu falei e mais algumas informações que podem ser úteis pra você. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Deixem aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Se você é vegetariano ou vegano, dá um oi aqui se esse vídeo foi útil pra você. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!